Dentro da programação da segunda semana de valorização da pessoa com deficiência, realizada pelo Senado Federal, nós vamos saber agora como que a indústria lida com essa temática, como ela reconhece, como ela valoriza, que programas ela tem para valorizar e incluir a pessoa com deficiência. E, para tanto, nós temos a satisfação de ter aqui conosco a doutora Eliane Belfort. Ela é diretora do Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigado pela sua presença aqui conosco. Doutora Eliane, nessa programação estamos vendo uma série de pontos de vistas serem colocados, né, nos debates, mas um que chamou a atenção na audiência pública da qual a senhora participou hoje aqui no Senado Federal foi esse olhar da indústria e como a indústria, no caso, o empresariado de São Paulo, industrial, vem trabalhando a questão da valorização da pessoa com deficiência. Qual é a missão exata desse comitê? Como é que ele atua? Como é que ele trabalha? Boa noite. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre as ações de responsabilidade social da Fiesp. A Fiesp tem uma agenda de responsabilidade social que dissemina e ajuda o industrial a desenhar suas políticas de responsabilidade social. Na questão da pessoa com deficiência, nós levamos o conceito de cumprir cotas com excelência. Mais do que cumprir cotas, é contratar a pessoa com deficiência, valorizando-a, contratando-a não pela deficiência, mas pela eficiência. Todos nós temos talentos, basta descobri-los. Na indústria, faz parte da estratégia procurar, dentro dos seus colaboradores, os talentos de cada colaborador e colocá-lo no lugar certo. O portador de deficiência não é diferente, tem os seus talentos. A questão é colocá-lo no lugar certo. E aí a indústria não terá o ônus da cota, mas sim o bônus de um colaborador eficiente, comprometido, como qualquer outro colaborador. A senhora diria que a indústria já está assim, amplamente sensibilizada, conscientizada dessa programação do comitê que a senhora dirige? Ou seja, há da parte dos empresários uma noção muito clara de que isso pode avançar, independente mesmo até das leis, embora as leis já venham a ser o sustentáculo muito grande para isso, mas iniciativas, às vezes, que superam e geram novas iniciativas para esse objetivo tão elevado. Você sabe que a indústria, né, o industrial, ele faz parte da nossa sociedade. E a nossa sociedade tem pessoas que entenderam, que sabem a importância de tornar esta fatia da população não um peso, mas uma solução, como temos aqueles também que simplesmente cumprem a lei. Mas nós temos realmente dificuldades no cumprimento. Mesmo as empresas que querem cumprir a lei, elas encontram sérias dificuldades. Começando pela parte da qualificação. Nós temos uma defasagem muito grande. Hoje, a empresa ela vem qualificando, vem usando os nossos braços, SESI e SENAI, principalmente o SENAI de Itu, que é uma escola de excelência na capacitação das pessoas deficientes na área auditiva, mental e visual. Mas temos dificuldades. O que hoje foi falado, e parece que todos concordam em alguns pontos, como, por exemplo, a lei de LOAS,
não é? A lei de loas é aquele benefício em que as pessoas ditas incapacitadas recebem. E quando elas ingressam no mercado de trabalho, elas perdem esse benefício. Deixam de receber o benefício? Perfeito, deixam de receber o benefício. Então, muitos deficientes não querem perder esse benefício e iniciar uma coisa nova. Até porque nós temos que entender que é muito difícil, é uma mudança de cultura, não é? Que o deficiente saia. É uma maratona. Experimente andar numa cadeira de rodas, numa calçada, em qualquer cidade desse país. Não é? As indústrias, as empresas, elas estão cumprindo a sua parte. Mas hoje o que ficou muito claro é que falta muito a caminhar. Né? Os poderes, os governos estão deixando de cumprir a sua parte. Né? Agora, a para educação... aquele empresariado, aquele empresariado que ainda, os setores do empresariado que ainda tem dificuldade no cumprimento da lei e até mesmo falta a eles sensibilidade, qual é a mensagem que o comitê da Fiesp diria? Bem, eu acredito que assim, não tem mais, não quer cumprir, acolher. É lei. E é lei e tem que ser obedecida. Não é só empresário, todo cidadão tem que cumprir a lei. E esta é uma lei. Então, a melhor forma de cumpri-la é procurando a melhor forma de cumpri-la. E como eu já coloquei, quando você olha o outro e acredita no outro, ele sempre te surpreende. Então, o preconceito é o pior que pode existir dentro de uma sociedade, não é? E quando você não aceita o outro, é este preconceito que fala mais alto. É o não acreditar no outro, é o não acreditar que o diferente traz crescimento, traz tem muito a acrescentar. É uma troca. Bom, agora, a valorização da pessoa com deficiência é um processo que a sociedade brasileira vem gradativamente se habilitando para cumprir isso como meta, como missão da cidadania. A senhora deverá concordar que nós temos uma realidade no Brasil muito diferenciada. Uma coisa é a indústria paulista, se mesmo aí ainda há algumas dificuldades, como a senhora mesmo dizia, imagine no Brasil que tem altíssimas desigualdades de tecnologia, de desenvolvimento econômico e até mesmo sociais. Diante dessas dificuldades, o que a senhora poderia comentar acerca da experiência paulista? Olha, eu acredito que não se faz inclusão social, nem da pessoa com deficiência e nem de todos os excluídos sem desenvolvimento econômico. Esta é a maior bandeira da nossa entidade. Nós só faremos a inclusão social não só com crescimento econômico, mas crescimento com desenvolvimento econômico. E todos nós, irmanados, precisamos trabalhar pelas reformas que todos sabemos urgentes, para criar condições propícias para que as empresas, para que a indústria se desenvolva e possa competir com o mundo globalizado. A senhora é uma empresária do ramo da tecnologia da informação. No caso da experiência lá da empresa em que a senhora atua, como é a valorização da pessoa com deficiência? Que experiência a senhora tem a relatar? Olha, eu tenho na minha empresa, até para dar exemplos, né? Todos os nossos funcionários são sócios cotistas da empresa. Quanto às cotas, nós somos uma empresa que não estamos dentro da lei, mas mesmo assim nós temos pessoas com deficiência na nossa empresa. Uhum. Mas essas pessoas ocupam as funções normalmente, têm contrato de trabalho, tudo isso, e o resultado da participação das pessoas com deficiência, elas provam a sua capacidade de ação, de atuação normalmente?
Você sabe que na minha empresa a gente não faz essa distinção, porque elas foram todas escolhidas pelo regime de competência. Então, todas dão, e a gente sabe que dão o seu melhor para o resultado, para o melhor resultado da empresa, que será o resultado de todos nós. Nós somos uma grande equipe, e onde todos são treinados, onde todas as potencialidades e os talentos são usados da melhor maneira possível para o sucesso do nosso produto, do nosso serviço e da nossa empresa. Hoje a senhora participou da audiência pública aqui no Senado Federal sobre essa temática e lá houve um painel muito variado de opiniões, né, não apenas de setores do empresariado, mas de vários setores. E aí pôde-se ver que faltam pontos a serem conquistados. No caso do empresariado, qual é o ponto principal que falta ainda caminhar na valorização da pessoa com deficiência? Olhar, assim como nós não podemos olhar entes diferentes da mesma forma para sermos justos, o mesmo ocorre com as empresas. As empresas têm especificidades. Tem empresas que têm um índice de automação muito grande. Outras empresas exigem força física no desempenho das funções. Outras requerem trabalho em locais perigosos. E nós temos uma fiscalização muito perversa, não é? Porque é muito fácil esse ônus da inclusão recair só sobre a empresa, porque é fácil de fiscalizar. Agora, toda a sociedade que deveria também estar participando, como, por exemplo, o poder público, os municípios. Os municípios, eles não têm a educação inclusiva que a lei prega que tenha. As escolas públicas não estão preparadas para receber o deficiente. A acessibilidade dos prédios públicos não são feitas. Mas tudo isso se pede que a empresa faça. Como a empresa e a indústria entende que é um locus muito importante para fazer a integração social e econômica, mas não sozinha. Sozinha ela não conseguirá fazer. É necessário que toda a sociedade, que todos os entes envolvidos assumam as suas responsabilidades. E nesse sentido, hoje foi muito importante porque isto foi tocado com muita coragem. Não é? A empresa não pode resolver sozinha os problemas, até porque a empresa tem muitas outras responsabilidades. Não é? É preciso que para consigamos a inclusão, que toda a sociedade se una. Não é? É uma mudança de cultura. Agora, no caso das exigências para o cumprimento das normas de acessibilidade, as instalações físicas, sobretudo. Nesse ponto aí, onde é que a dificuldade aparece para as empresas, no caso da indústria? São custos, não é? A empresa tem que arcar com todos esses custos. Mas que estão sendo transformados, não é? A grande dificuldade, acho que o maior gargalo, é que a empresa fica refém da fiscalização. Não é? A fiscalização, ela não discute, não quer entender o porquê a empresa não conseguiu cumprir a cota. Não tem a cota, ela é multada. E a gente deveria pensar no espírito da lei. Não é? Já que existe essa dificuldade, e hoje foi amplamente falado, existe de buscar este deficiente físico, outras maneiras de atender o espírito da lei. Qual é o espírito da lei? É fazer a inclusão social e econômica dessas pessoas. Então, por que não a empresa não manter nos seus quadros uma equipe
esportiva de pessoas deficientes. A empresa já faz isso, muitas empresas fazem isso, mantendo equipes esportivas. Por que não de pessoas com deficiência? Por que não apoiar a formação de grupos de cultura? Por que não custear bolsas de estudos, a formação de professores para a rede pública? Enfim, é preciso o diálogo, não é? Nós não podemos esperar que a empresa resolva o problema. A empresa não pode ir buscar esse deficiente. Ela já está treinando, ela já está incluindo. Agora, tem gargalos que só serão resolvidos como falei, quando todos os responsáveis assumirem as suas responsabilidades e que, francamente, que se sente e que veja que cada empresa, que cada setor tem uma especificidade. Não se pode tratar todos da mesma forma. A senhora não acha que é na área da formação específica da pessoa com deficiência que aparecem as maiores dificuldades também, porque nós já temos uma dificuldade natural na formação profissional hoje. O nível de formação profissional do brasileiro médio não é dos mais elevados. No caso da pessoa com deficiência, esse desafio é ainda maior. Há concentração de esforço, atuação do SESI, SENAI, para resolver isso, mas aí aparecem os problemas ainda? Então, você tem toda a razão. Isso realmente é decorrente, até porque há muito pouco tempo as famílias escondiam o seu deficiente, né? E eram tratados como incapazes. Então, não foram preparados, não foram educados, principalmente qualificados para o mercado de trabalho. Nesse sentido, o Senai de São Paulo, a Escola de Itu, é um centro de referência na formação e na qualificação da pessoa com deficiência. Só para se ter uma ideia, este ano, nós, na Escola de Itu, além dos cursos regulares para os deficientes visuais, auditivos e mentais, nós formamos mais de 1.000 professores para a rede pública na linguagem de Libras e na pedagogia da inclusão que foi desenvolvida no Senai de Itu. Esse ano? Somente? Somente esse ano. Então, nós trabalhamos nas duas pontas, né? De um lado, trabalhando, treinando e qualificando a pessoa com deficiência para ingressar no mercado de trabalho, e de outro lado, formando, né, fazendo um pouco às vezes do poder público aí, treinando professores da rede pública para que possam receber os alunos nessas condições. Bom, eu queria agradecer a presença da doutora Eliane Belfort aqui nos estúdios da TV Senado, agradecer a sua participação, e estivemos aqui conversando sobre as ações desenvolvidas pelo Comitê de Responsabilidade Social da Fiesp para a valorização da pessoa com deficiência pública. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a participação e a oportunidade de estar falando sobre o nosso trabalho na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, então, e a vocês de casa que nos acompanharam. Obrigado pela atenção, até o nosso próximo Cidadania. Tchau.